Pessoal, agora nós vamos falar sobre as responsabilidades dentro da Lei de Acesso à Informação. E lá na Lei de Acesso à Informação nós temos algumas regrinhas lá no artigo 32. Lá no artigo 32 nós vamos ter as infrações que podem ser cometidas pelos agentes públicos no âmbito de aplicação da Lei de Acesso à Informação. Por exemplo, recusar a fornecer informações indevidamente. Imagina que alguém formulou regularmente um pedido de acesso à informação. Contém no pedido a identificação e a especificação da informação, e a informação não é classificada com sigilo, portanto, essa informação ela deveria ser fornecida. Aí o agente público vai lá e fala: "Ah, filhote, eu não vou fornecer essa informação para você não, meu filho." "Ah, por que não?" "Porque eu não quero fornecer, não vou com a sua cara." "Beleza, então coloca isso aí no papel só para a gente deixar documentado." Aí depois vai lá e entra com a representação contra esse camarada, porque recusar a fornecer informações indevidamente é uma infração disciplinar cometida pelos agentes públicos. Utilizar informações indevidamente, né? Lembrando o seguinte, mais uma vez, a lei ela tem um duplo papel. O papel de garantir a disponibilização da informação, mas também de proteger a informação. Se a informação é informação pessoal, por exemplo, essa informação foi vazada, houve uma utilização indevida da informação. O agente público vai responder também por isso. Agir com dolo ou má fé na análise de solicitações, aqui também não precisa nem explicar. Destruir informações sobre violação de direitos humanos, algo realmente muito grave, e tudo isso aqui vai gerar responsabilização. Como é que vai funcionar a penalização, né? Se for um servidor um militar das Forças Armadas, isso aqui vai ser capitulado como infração média ou grave. Se for um servidor público sujeito à Lei 812, você vai ser uma infração que vai ser penalizada com no mínimo a suspensão. E isso aqui também pode configurar ato de improbidade administrativa, tá? Então nós temos todas as regras. Lembrando que a Lei de Improbidade Administrativa foi alterada e nesse caso, para que haja uma eventual responsabilização, necessariamente você terá que ter dolo, né? E um dolo que no conceito da Lei de Improbidade dá um sentido de dolo específico, agora com as alterações da Lei de Improbidade Administrativa. Beleza, fechamos essa parte inicial do artigo 32 e agora eu vou trazer também a responsabilização de terceiros, porque olha só, eu tenho a responsabilidade do agente público, o agente público ele pode responder no âmbito disciplinar, e aí o militar, transgressão média ou grave, o servidor público sujeito à Lei 812, pelo menos a pena de suspensão. Fechou. Agora vamos falar de terceiros. Terceiro não está sujeito ao Estatuto dos Militares, não está sujeito à Lei 812. Como é que nós penalizamos os terceiros? A Lei de Acesso à Informação trouxe para a gente 4 penalidades e eu quero 5 penalidades e eu quero muita atenção sua aqui. Imagina o seguinte, uma entidade privada sem fins lucrativos recebe recurso público, uma entidade privada sem fins lucrativos recebe recursos públicos. Dentro do âmbito de aplicação desse recurso, ela estará sujeita à Lei de Acesso à Informação. Essa entidade privada recebeu um pedido de acesso à informação e não forneceu ele de forma indevida, ou utilizou indevidamente uma informação, ou destruiu uma informação sobre direitos humanos, ou alguma outra infração prevista na legislação. Nesse caso, ela será penalizada. E quais são as penalidades que ela pode sofrer? Advertência, multa, rescisão do vínculo com o poder público, suspensão temporária de participar em licitação, impedimento de contratar com a administração pública por prazo de até 2 anos, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Se você estiver pensando aqui comigo, você vai lembrar: professor, essas penalidades aí foram copiadas da 8666, né? Porque está bem parecido, com exceção da rescisão do vínculo com o poder público, que está um pouco diferente. Advertência, multa, suspensão temporária e declaração de inidoneidade eram, ou são ainda, né, as penalidades da 8666. Aí você vai me perguntar: professor, não mudaram então a lei de licitação? Olha, a 8666 vai ser futuramente revogada pela Lei 14.133, nós vamos ter uma nova lei de licitações. Mas galera, o fato de o legislador ter chegado a ter feito o seguinte: vou elaborar uma nova lei, a Lei de Acesso à Informação, preciso de penalidades. Dá um Ctrl+C nessas da Lei de Licitações, faz uns ajustes e coloca aqui. Agora, quando veio a Lei 14.133,
ela não altera a lei de acesso à informação. Porque a lei de acesso à informação só copiou um trecho, mas é como se fosse próprio dela. Então, o que eu quero esclarecer para vocês é não fazer aquela mistura, porque aluno de concurso público às vezes quer fazer raciocínio lógico no direito, e no direito isso não acontece. O fato de a nova lei de licitações ter penalidades diferentes não impacta em nada na lei de acesso à informação, porque isso aqui são penalidades no âmbito da lei de acesso à informação, e não penalidades nas licitações e contratos. É óbvio que essa penalidade causa um impacto nas licitações e contratos ao suspender o responsável de participar de processos licitatórios ou de declarar a sua inidoneidade, tá? Então, só para ficar claro, guarde, decore o que está aqui. Não misture assuntos, senão você vai perder questão. Agora vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade das entidades públicas. Veja só, eu falei de responsabilidade do agente público, eu falei da responsabilidade dos terceiros, agora eu vou falar da responsabilidade da entidade pública. Aqui você precisa puxar um assuntozinho, que você já estudou em outros momentos, que é o assunto de responsabilidade civil do Estado. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, diz pra gente o seguinte: o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, fala que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado responderão pelos danos que os seus agentes causarem a terceiros. E, nesse caso, assegura-se o direito de regresso no caso de dolo ou culpa. Isso nós chamamos de responsabilidade objetiva das entidades públicas e das entidades de direito privado prestadoras de serviços públicos. Essa regrinha, é óbvio, causa um impacto aqui na Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação fala que os órgãos e entidades respondem diretamente pelos danos causados pela divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou pessoais. Essa responsabilidade, é óbvio, é uma responsabilidade direta e objetiva. Responsabilidade objetiva por quê? Porque o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros. E assegura-se o direito de regresso. Direito de regresso, lógico, no caso de dolo barra culpa, tá? Então a regrinha lá do artigo 34 da nossa Lei de Acesso à Informação. Aplica-se à pessoa física ou entidade privada que obtiver acesso a informação sigilosa ou pessoal em razão do vínculo com o poder público. Então essa pessoa física ou entidade privada que receber informação, ela também vai ter uma responsabilidade pelo uso indevido dessas informações, tá? Então regrinhas lá do nosso artigo 34 da Lei de Acesso à Informação. Só fazendo uma leitura aqui pra gente, os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração da responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso. Perfeito, voltamos e agora vamos resolver essa questão. A triagem clínica, epidemiológica e hematológica avalia os requisitos básicos e os impedimentos à doação. De acordo com parâmetros laboratoriais e clínicos estabelecidos, o candidato é declarado apto ou não, sendo devidamente informado e orientado sobre a condição. Aí você começa a pensar, professor, o que essa questão tem a ver com o direito de acesso à informação? Calma que nós vamos chegar lá. Em relação às informações prestadas pelo doador, analise os itens a seguir. Os órgãos e entidades estaduais respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de documentos, dados ou informações sigilosas ou pessoais. De fato, eles respondem diretamente, por isso que esse primeiro item está certo. Segundo item, o agente público que obtiver acesso a documentos, dados ou informações sigilosas é responsável pela preservação de seu sigilo, ficando sujeito a sanções administrativas, civis e penais em caso de eventual divulgação não autorizada. Óbvio, né? Se ele tem acesso ao documento e divulga indevidamente, ele vai responder por isso. Óbvio que no primeiro momento quem responde é a própria pessoa jurídica, né? Responsável ali pela informação. Próximo item. Os documentos, dados e informações identificados como pessoais serão fornecidos ao interessado ou aos seus familiares mais próximos. Galera, não existe essa regrinha de fornecer aos familiares mais próximos, né? Imagina o seguinte, vou pegar uma situação inusitada. Pensa que uma pessoa foi lá realizar determinado exame hematológico e lá contém algumas doenças que essa pessoa tem.
essa informação é dela, é dessa pessoa. Aí vamos supor que a mãe dele está bastante preocupada. Ela pega e fica assim, ele fez o exame, eu vou chegar lá, vamos supor que seja uma entidade pública, eu vou chegar lá na entidade pública e vou pedir informação. A entidade vai fornecer para a mãe? Galera, se ele não quis comunicar à mãe, quem é a entidade pública para fazê-lo? Consegue perceber como não são os familiares que terão acesso a essas informações? Por isso que o item 3 está errado. E aí, dentro desse contexto, nós sabemos que, nesse caso, somente os itens 1 e 2 estão certos, e com isso o gabarito é a alternativa E na questão de número 30. E aí sim, com isso nós concluímos o estudo da Lei de Acesso à Informação. É óbvio que não acaba por aqui, tá? Existem alguns outros artigos da parte de disposições transitórias, tem um artigo lá sobre a composição da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que eu também vou pedir para vocês fazerem as leituras. Aqui eu só quis trazer digamos assim, um pouco mais do que o essencial. Nós trouxemos muitas informações, mas complementa com a leitura da norma seca para você ficar assim, ó, supimpa nesse assunto da Lei de Acesso à Informação. Com isso acabo mais uma aula, espero que vocês tenham gostado muito, espero que essa aula ajude vocês na sua jornada. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!